Beleza. Hoje eu vou contar uma historinha, então, sobre como fazer uma arquitetura de eventos com Trailblazer mais Eventide. É uma historinha, então por isso que eu chamei de saga de dados. Eu espero que vocês gostem, tá? Eu curti muito fazer essa apresentação. E a gente conversa um pouquinho mais depois, então. Tá? Mas primeiro, bom, meu nome é Matheus Cáceres, alguns devem me conhecer por algum movimento, por algum evento, ou trabalhou comigo. Meu Twitter é o Matheus Cáceres. Eu não sou muito ativo no Twitter, mas eu acho que é a melhor maneira de vocês me encontrarem, conseguirem conversar comigo e dali para frente a gente ter outras maneiras de comunicação, tá? Então eu acho que o lugar mais fácil. Então, quiser, eu sempre estou lá no Twitter, eu não posto muita coisa, não falo muita coisa, mas me mandou mensagem, eu vou responder. E aí, um pouquinho do jabá, eu trabalho na Genial Care, é uma empresa early stage. A gente tem dois focos hoje, são dois focos diferentes. Um é a capacitação parental para crianças, para famílias que têm crianças com autismo. Então, um dos focos é a capacitação parental. A gente ajuda a família no dia a dia, tentando melhorar o bem-estar delas, tá? E um outro foco é especialmente na intervenção clínica das crianças, tá? Porque a gente acredita que toda criança merece atingir seu potencial máximo. É muito bacana estar fazendo esse trabalho. Faz pouco tempo que eu estou na Genial, mas é muito comovente, muito emocionante tudo que que eu já estou vendo lá dentro. E esse propósito mexeu comigo. Depois que eu comecei a descobrir sobre muitas outras coisas também, eu acredito que, nossa, nada faz tanto sentido no que a gente está escolhendo e no que a gente está fazendo. E tem o nosso blog também. O nosso blog é escrito por especialistas, é escrito por clínicos que entendem sobre o assunto, então a gente tenta, através da ciência mesmo, mostrar assuntos relevantes sobre esse problema, vamos dizer, né, sobre esse espectro. Vale a pena dar uma olhada nos nossos conteúdos, a gente tenta, de maneira muito clara e objetiva, falar sobre esse assunto. Espero que vocês gostem, deem feedbacks, a gente espera isso de todos que leem, que gostam desse assunto, tá? Ou até você tem um familiar ou alguma coisa assim na sua família que é autista ou alguma coisa do gênero. Bom, então vamos começar a historinha. O início de tudo, existia um mundo, esse mundo era muito antigo e ele iniciou de uma maneira muito rudimentar através de low code. Mas, mesmo com low code, ele vivia em paz e harmonia, porque ainda não tinha muitos dados a serem processados. E esse mundo era carinhosamente chamado de genial. Os dados começaram a evoluir, e eles começaram a ficar mais críticos, e ali habitava um mago que ele utilizou uma técnica que era uma técnica única, que era chamada de Rails, para lidar com esses dados que começaram a entrar dentro do mundo da Genial. O Rails era escrito numa linguagem de uma natureza desconhecida, mas todos conheciam essa linguagem chamada como Ruby. Esse mago, ele tinha um nome que era meio impronunciável pelas línguas dos mundos normais, e ele era, mas nesse mundo aí ele era conhecido como mestre dos dados. Só que no capítulo 2, no Pressentindo o Perigo, ele começou a entender que ele estava sentindo alguma coisa que estava incomodando ele, que poderia vir alguma coisa perigosa pela frente. Então ele resolveu treinar 4 grandes guerreiros nesse mundo. Um deles era o Matos, o outro era o Regis Schott, a outra era a Camus e o outro era o Muriçoca. Ele, entendendo que ele já tinha feito tudo possível, ensinado tudo que ele sabia para esses guerreiros, estava na hora deles começarem a entender o próprio caminho. Então ele falou, bom, agora é com vocês para proteger esse mundo, eu vou descansar. Durante muito tempo, esse mundo, na Genial, ficou super tranquilo, em harmonia, os heróis estavam sempre super tranquilos, eles estavam aprendendo algumas coisas novas, mas não tinha grandes problemas ali dentro. Até que um dia, um grande vilão apareceu, e era o destemido Regra de Negócio. E aí eles começaram a sentir uma coisa muito forte dentro do mundo, eles não sabiam o que estava acontecendo.
Eles entenderam que a Genial, ela processava esses dados, mas naquele momento ela já não estava mais conseguindo processar da maneira como antes. E aí eles não sabiam o que fazer nesse momento. E até que o Muriçoca avistou alguém muito estranho naquele mundo que eles nunca tinham visto. E nesse momento, a regra de negócio se apresentou e falou que aquele mundo estava sob o poder dele. Eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam uma habilidade para derrotar esse novo monstro que apareceu, eles resolveram atacar com as habilidades que eles tinham, com as técnicas que eles tinham. Headshot logo percebeu que com aquele monstro, com as habilidades, não daria muito certo, mas mesmo assim eles não tinham o que fazer, então eles resolveram atacar de qualquer maneira. Nossos heróis, no momento de aprendizado, eles lembraram que lá nos livros antigos eles poderiam tentar adicionar as regras dentro dos controllers do Rails. Regra de negócio claramente já sabia qual é o problema que eles iam ter que enfrentar, deu risada e falou, então tá bom, então toma uma rajada de regra de negócio, eu quero ver vocês lidarem com tanto problema de dados que eu vou passar para vocês. E aí eles foram lá e tentaram adicionar isso lá dentro do Rails. E aí eles entenderam que a primeira coisa que eles tinham que fazer dentro do controller era encontrar a regra que foi informada, ver qual que era o poder que tinha sido enviado por aquela regra e tentar adicionar esse novo poder dentro do mundo da Genial através de um merge dos dados iniciais que foram enviados por regra de negócio. E eles também poderiam receber outro tipo de poder e verificar e tentar adicionar esses dados dentro da Genial também. Mas claramente eles entenderam que isso não escalava com o tempo, e a Genial não ia lidar muito bem com isso com o tempo. Se cada poder novo que o monstro de regra de negócio enviasse, eles tivessem que adicionar uma linha nova ali, ia ficar muito complexo, e não só isso, se tivessem outros tipos de dados, outras maneiras que eles precisavam adicionar dentro da Genial, eles iam ter um problema constante, ia ser difícil a Genial continuar evoluindo como mundo. Então eles começaram a notar que a Genial não estava aguentando e ela estava desmoronando, e eles não tiveram outra opção a não ser se render para o monstro regra de negócio. Eles precisavam entender o que eles precisavam fazer naquele momento. Derrotados, eles pediram para o mestre de dados, o mestre dos dados, ajudar eles de alguma maneira. O mestre dos dados apareceu e deu uma super solução para eles, falando para eles aprenderem Trailblazer. Era uma habilidade nova que eles não conheciam e o mestre dos dados não tinha ensinado eles ainda. Após essas sábias palavras dos mestres dos dados, nossos heróis eles começaram a aprender a habilidade nova chamada de Trailblazer e tentaram ver esse problema que a regra de negócio tinha deixado para tentar aprender sobre essa habilidade nova. E logo, lendo o manual da habilidade, eles descobriram o quão era fácil adicionar regras dentro do Trailblazer. Logo, eles viram que a escrita do Trailblazer era simples, era parecida muito com um workflow de dados. E eles tinham que adicionar steps de transformações de dados. Então, cada step era um pipeline dos dados. Então, eles criaram um por um, algo muito semelhante ao que estava no controle anteriormente. Então, o primeiro momento, eles têm que achar a regra através do ID informado dentro do mundo da Genial. No segundo momento, adicionar isso dentro dos parâmetros que deveriam conter aquele poder da Genial. E no segundo momento, criar esse poder dentro da Genial. E ele entendeu que esses dados eram transformados de cima para baixo. Então, o primeiro step recebia os dados iniciais, e assim os dados iam sendo transformados e mandando step por step dentro dessa habilidade nova do Trailblazer. Então, eles resolveram implementar esses métodos mágicos. Eles entenderam que só os steps não bastavam, eles precisavam criar métodos que correspondiam a esses tipos de cada um desses steps do workflow. Então, a maneira de criar esses steps dentro do Trailblazer era você seguir no manual uma escrita única para cada um desses métodos. E ele precisava seguir algumas regras. A primeira, o nome
da regra, igual que estava lá em cima no step. Aí, o primeiro argumento desse método deveria ser o contexto, ou seja, é um source of truth que contém todos os dados de transformação desde o início do workflow até o final do workflow. Tudo estaria ali dentro. E na escrita, os nossos heróis eles podem mudar esses dados ou acrescentar dados e por aí vai. Num segundo momento, ou outros parâmetros que você precisa são os dados necessários dentro daqueles métodos, os dados que você precisa para rodar aquele método dentro do workflow, fazer uma transformação de dados ou não. A partir dali, você pode ou adicionar um dado novo ou alterar um dado novo dentro do contexto. Tudo dependeria do que eles precisavam, o que os nossos heróis precisavam. Nesse caso, desse primeiro método, eles estavam adicionando dentro do source of truth uma regra que eles encontraram através do rule ID enviado e fornecido inicialmente pelo workflow. E a Genial era incrível. Ela tinha uma maneira de você conseguir testar esses métodos novos do Trailblazer. Então, eles criaram um teste inicial, onde eles passavam os dados iniciais do que eles precisavam dentro do workflow, no caso aqui, o Rule 1 ID. E através dessa transformação de chamadas do Trailblazer, era possível retornar todo o contexto alterado. Então, todos os dados novos adicionados, ou removidos, ou mudados, estariam dentro desse source of truth do contexto. Então, os nossos heróis conseguiriam pegar toda a informação transformada ali dentro. Mas logo eles entenderam que eles precisavam implementar todos os steps necessários para rodar o workflow. Então, foi isso que eles começaram a fazer. Primeiramente, eles trocaram o primeiro step, o primeiro método do find rule, e adicionaram mais uma informação dentro do contexto. Dentro da regra continha qual era o poder daquela regra, e aí eles adicionaram dentro do source of truth um power. Isso era muito bacana, porque os nossos heróis entenderam que eles poderiam passar isso para o segundo step. E assim usar esse dado no segundo step. E esse segundo step era necessário para fazer o merge dentro dos parâmetros informados. Então eles conseguiam fazer o merge dos parâmetros que foram recebidos. E assim, através dos parâmetros, eles conseguiam criar o poder dentro da Genial. E informar isso dentro do contexto. E eles acharam incrível, porque era muito fácil. Os nossos heróis entenderam que era muito fácil interpretar esses dados. E era muito fácil ler como a Genial transformava um dado e conseguia criar um dado novo ou deletar um dado novo. Porque era praticamente bater o olho dentro do workflow e entender como eles funcionavam. Logo, Camus entendeu que isso fazia sentido adicionar isso para a Genial, porque até então não havia sido adicionado. A Genial não estava usando esse workflow de transformação de dados do Trailblazer, então ela falou, vamos adicionar isso no controller. E aí o Muriçoca entendeu que era hora de estabilizar a Genial novamente. A partir daqui, eles transformaram o controller anterior e fizeram uma chamada através do método call, que sempre é chamado no Trailblazer, com todas as regras, com todos os dados necessários iniciais para rodar aquele workflow. Logo eles entenderam que o Trailblazer trabalhava incrivelmente com a técnica do Rails. E aí o Trailblazer enviava um sinal mágico que você conseguia entender se aquele workflow estava rodando com sucesso ou não. Então, se aquele workflow todo funcionasse 100%, você recebia um nome chamado semantic, que você conseguiria capturar e ver se o seu workflow deu sucesso ou deu falha. E isso era muito importante para eles conseguirem entender se a Genial continuava processando aqueles dados e enviasse isso para algum lugar correto ou não. E aí, regra de negócio, perdeu o controle e entendeu que a Genial havia se estabilizado. E ele entendeu que a estabilidade agora já havia acontecido novamente e que ele não ia deixar assim nunca e que a Genial não ia ficar estável. Então ele enviou
um novo tipo de poder para dentro da Genial, que era impossível a Genial conseguir traduzir aquilo ou consumir aquele dado. Mas nossos guerreiros já estavam super atentos a isso e eles já sabiam que com Trailblazer esse tipo de situação era facilmente contornada. Então eles adicionaram um step novo, um step chamado Unknown Power, um método novo que não, se eles não conhecessem aquele poder, todo o workflow não seria mais processado. E era muito fácil fazer isso no Trailblazer. Era simplesmente ver qual poder que eles estavam recebendo. E assim, se ele não tivesse incluído, isso retornaria true ou false. E aí foi uma segunda constatação que eles entenderam do Trailblazer, que todos os steps deveriam retornar de alguma maneira ou algo que entendesse true ou false. Por exemplo, se o step retornasse nil, isso seria false para dentro do Trailblazer e isso, o workflow era considerado como uma falha. Qualquer outra coisa que retornasse como true, isso era considerado como um sucesso. Mas aí eles notaram que quando havia uma falha, todos os outros steps logo abaixo continuavam sendo executados. E não era bem isso que eles queriam. Eles queriam estabilizar a Genial. Se a Genial não conhecesse aquele novo poder, ele deveria parar por ali. Então, eles encontraram dentro do manual do Trailblazer, da habilidade Trailblazer, uma cláusula muito importante que eles deveriam escrever, a chamada de fail fast. Então, se aquele método dentro do Trailblazer falhasse, todos os outros steps não deveriam ser executados novamente. O que eles ficaram maravilhados. Então era muito simples bater o olho dentro do workflow agora e entender que se naquele momento algo falhasse, o restante não continuava e a Genial ficava estabilizada. E assim, só que o problema é que os heróis eles queriam muito saber os poderes que não foram processados, eles queriam entender esses poderes que não foram processados. Porque Genial poderia entender mais para frente sobre esse poder e adicionar também, criar. Então, algo deveria informá-los quando esse poder não conseguiria ser mais informado ou processado. Então, eles foram, novamente, no manual da habilidade e encontraram algo que era uma cláusula que não era mais o step, mas sim algo que informasse que se o step anterior tivesse dado problema, eles poderiam gravar isso em algum lugar. Então, eles encontraram uma cláusula chamada fail. A partir da cláusula fail, era exatamente a mesma escrita de um step, porém ela era chamada e invocada quando o step anterior dava algum problema. E aí eles entenderam uma coisa muito mais importante, um terceiro ensinamento em cima do Trailblazer, que foi que quando você precisa de alguma injeção de dependência, você poderia fazer esta assinatura dentro do método e você poderia receber isso. E isso era muito importante nos testes, porque se era algo que poderia ter um efeito colateral dentro da Genial, eles poderiam simplesmente nos testes mocar essa informação e usar de outra maneira, e assim a Genial não colapsaria durante os testes. Então ficava muito fácil de conseguir processar os dados. Mas quando você usava essa cláusula fail, quando eles usavam essa cláusula fail, eles precisavam informar qual que era o passo de sucesso quando o step anterior deu sucesso, quando retornou true. Então você teria que selecionar duas coisas, a parte do fail e a parte do pass. No fail, se deu problema, isso já é um fail fast para o Trailblazer, para a habilidade Trailblazer, eles entenderam isso. Mas quando deveria continuar, então deveria ter esse outro passo além, que era essa parte do pass. E aí, regra de negócio ficou extremamente incomodado. Ele não acreditava que tudo, até o momento, eles estavam conseguindo contornar os problemas enviados por ele. E ele já estava perdendo o controle sobre a Genial. Então, ele mandou uma regra muito, muito diferente, uma regra que era super sem poder também, que a Genial conseguiria processar, mas não entendia. Era meio estranho aquela regra para a Genial. E aí, eles entenderam na habilidade do Trailblazer uma forma de conseguir contornar isso. Um step que só deveria ser acessado quando eles entendiam aquele novo poder. Mas só aquele tipo de poder deveria ser acessado, e ele deveria ser trocado o valor dele naquele momento.
Quando eles olharam a primeira vez para essa assinatura, eles ficaram extremamente incomodados, eles não conseguiam entender essa habilidade nova, eles não conseguiam entender essa cláusula nova da habilidade. Mas então eles resolveram quebrar o problema de entendimento ali para ver cada um dos passinhos. O primeiro momento, eles entenderam que eles deveriam criar um método novo para verificar se o tipo do poder era muito, muito estranho. Se esse tipo de poder era muito estranho, eles emitiriam um sinal novo para dentro do Trailblazer. Esse sinal novo era criado através de cláusulas do Trailblazer mesmo, que eram possíveis no momento da escrita dessa nova habilidade. Se o Trailblazer entendesse que esse sinal foi emitido, ele mandaria para o step interno dele, como se fosse um subprocesso dentro daquele workflow. E trocaria o valor do poder por um poder normal. Caso não fosse, esse step nem era acionado. Caso não fosse, o poder não fosse muito estranho, ele simplesmente ia continuar a informação a partir do step de adicionar o poder para o parâmetro. A partir dali, os nossos heróis tinham que informar qual que era o próximo passo conectado que o Trailblazer deveria entender para continuar esse workflow. Então, era adicionado a cláusula ID para adicionar esse poder para o step novo de adicionar o poder para o parâmetro. Caso essa cláusula não fosse informada do ID, o step morreria por aqui, ele não passaria, ele não continuaria, então o workflow pararia nesse momento. Tudo depende do que a Genial precisava. Nesse caso, a Genial precisava que continuasse todo o workflow. Regra de negócio percebeu que já não bastava mais. Ele não conseguiria mandar informações novas que os nossos heróis não conseguiriam processar, nem a Genial. A Genial já estava totalmente estabilizada. Mas ele falou, com a quantidade de dados que eu vou mandar para vocês, vai ser impossível vocês analisarem daqui para frente. Logo, eles entenderam que pela quantidade de regras e dados que a Genial estava consumindo, ela já não estava mais conseguindo analisar todos esses dados. E tudo estava sendo salvo de uma maneira muito estranha dentro da Genial. Logo, Camus percebeu que era necessário pedir ajuda do mestre dos dados novamente. Derrotados, eles perceberam que eles falharam novamente com a Genial e que alguma coisa nova eles precisavam fazer para derrotar o monstro regra de negócio. Logo, mestre dos dados, vendo as condições dos nossos heróis, nossos guerreiros, disse: aprendam Eventide. Assim, nossos heróis eles começaram a aprender uma habilidade nova, uma habilidade que tinham várias fórmulas de construir e consumir os dados facilmente. Esses dados com o Eventide eram facinhos de serem criados. Era apenas adicionar uma cláusula inicial de include na escrita e depois informar quais os atributos daqueles eventos que deveriam ser emitidos. E eles viram como era fácil criar momentos dentro da Genial, ou seja, os eventos que a Genial precisava enviar a cada regra nova ou a cada dado novo que acontecia ali dentro da Genial. Hezshot logo percebeu que eram objetos puros praticamente dentro do Ruby. E como era fácil criar esses objetos. Só que Camus ficou preocupado. Como é que a gente vai usar isso dentro do Trailblazer? Como a gente faria isso dentro da do nosso sistema criado? O Isoca disse que ia tentar, de alguma maneira, colocar essa nova informação e envio desses eventos dentro do Trailblazer. Então, o que os nossos heróis fizeram no primeiro momento foi, no step de criação do poder da Genial, eles adicionaram um fail-fast, porque eles não queriam que os eventos fossem enviados se caso falhasse para criar aquele poder dentro da Genial. E um segundo step para enviar os eventos. E aí eles foram implementar isso. Então eles trocaram o step de criação de poder e adicionaram qual evento que eles queriam enviar se aquele poder tivesse sido criado. Então eles colocaram os dados necessários dentro do evento
E no novo step, para enviar os eventos, eles simplesmente, através de uma cláusula super simples do Eventide, eles conseguiriam emitir esse evento e adicionar eles dentro do mundo da Genial. Uma coisa que chamou a atenção deles era a maneira como era escrito isso dentro do Eventide, como ele conseguia lidar com esse dado novo atribuído. E aí, a primeira parte que eles perceberam antes do traço, o Eventide, lá no manual do Eventide da habilidade, chamava de categoria. O segundo dado depois do traço era chamado de Cardinal ID. E o terceiro era o Stream Name. O conjunto dessas duas coisas formava o Stream Name. Eles entenderam que isso é importante, porque logo eles iam ter que enfrentar algo semelhante e dar os nomes corretos seria essencial. E eles viram que todos esses dados iam para um reator que ficava dentro do núcleo do mundo da Genial, que também, nos nossos mundos, era conhecido como banco de dados. Registshot logo entendeu que era incrível ver a evolução dos dados no tempo. Isso seria muito interessante para muitos momentos dentro da Genial. Mas Camus logo pegou um problema que seria: e se na hora de mandar os eventos o reator tivesse com algum problema e eles não conseguiam gravar aquele evento? Eles iam perder os dados. O Shot entendeu isso, que eles iam perder os dados. Então, eles precisavam melhorar esse código. Então, eles utilizaram de um pedaço da técnica do Rails chamado de Active Job. E eles conseguiram criar filas dentro desse Active Job através do nome da categoria. Então, através do nome da categoria, era criado o nome da fila dentro do Active Job. Assim, eles simplesmente implementaram uma maneira de conseguir gerar esse evento e ainda assim escrever dentro do reator do mundo da Genial. Isso era bacana porque a partir do momento que houvesse uma falha, o Active Job continuaria processando esses eventos e a partir do momento da falha, ele conseguiria continuar processando esses eventos até que tudo fosse um sucesso. Então, eles trocaram o step de send events para algo que eles conseguiriam usar a partir dali com o Active Job. Quando eles entenderam que estava tudo pronto, eles viram como era fácil configurar o Eventide para ser implementado dentro do mundo da Genial. Era simplesmente rodar esse comando e tudo que precisava para rodar o Eventide já estava ali pronto e tudo já começaria a funcionar. A partir dali, eles queriam muito ver esses dados rodando, eles queriam ver como é que ele era gravado dentro do reator da Genial. E aqui eles encontraram um exemplo de como tudo foi gravado e como eles poderiam, a partir daqui, fazer queries. Começariam a fazer queries para pegar esses momentos dentro da Genial e conseguir trabalhar com elas. Eles viram que todos os momentos dariam para ser capturados. Só que Muriçoca entendeu que ele poderia melhorar um pouco mais essas informações. Ele entendeu que esse tipo de envio de eventos poderia ser melhorado dentro do Eventide, dentro do Trailblazer. Então, ele utilizou de uma técnica dentro do próprio Trailblazer para escrever esse novo código. No primeiro momento, ele viu que era bem estranho, mas aí ele começou a quebrar um pouco. Ele entendeu que ele precisaria criar algo que respondesse para um método call. Então, no caso, ele utilizou de um lambda, e esse lambda recebia duas coisas, tanto um contexto, que era o contexto, o source of truth dentro do Trailblazer, e outras opções do Trailblazer. Só que o Eventide precisa sempre de um ID, e cada tipo de evento tem seu ID principal, e ele pode ser escrito de um atributo com um nome diferente. Então, eles pediam para informar uma função que conseguiria extrair esse dado dentro do evento.
Foi assim que eles fizeram para conseguir extrair esse ID. E enviar isso para dentro do ActiveJob do Rails. No final, o que esse Lambda deveria fazer é zerar os eventos que foram enviados já e retornar uma informação para o Trailblazer falando que estava tudo certo. Então, esse método criado para o Trailblazer deveria informar qual que é o ID responsável por esses eventos, mais qual era a task para você conseguir rodar essas informações. O código anterior eles entenderam que era mais complicadinho, mas depois ficava muito fácil criar um novo step e enviar isso, todos os eventos, dentro do Trailblazer para o Eventide. Ficava fácil a reutilização dessa escrita dentro dos workflows. E eles entenderam que essa técnica dentro do Trailblazer era chamada de macro. Regra de negócio, viu que ele já estava derrotado e que nada mais agora bastaria para ele continuar enviando regras novas ou dados novos, porque tudo já estava sob controle na Genial. Mas ele deixou claro que eles poderiam ter derrotado ele agora, mas outros monstros estariam por aí e que eles não escapariam mais desses outros monstros. E assim, os guerreiros salvaram a Genial e conseguiram estabilizá-las novamente, a Genial novamente. Porém, eles sabem que eles precisam ficar atentos, porque sempre novos monstros estão para aparecer e eles precisam aprender coisas novas a todo tempo. Bom, esse foi o finalzinho da minha história. Eu coloquei aqui um slide de considerações sobre algumas coisas. Eu não falei muito sobre... tem N coisas do Trailblazer. Daria para fazer uma apresentação total só sobre o Trailblazer, por exemplo. Ele tem muitas libs, mas eu quis mostrar como a gente está usando até o momento dentro da Genial. Como eu disse, é uma early stage, a gente não precisa de tantas coisas ainda, a gente não tem tantos programas complexos lá dentro que faz necessidade utilizar dessas libs, mas é incrível. Eu converso com um dos mantenedores do Trailblazer e ele está constantemente tentando melhorar o Trailblazer com essas libs, ele cria outras coisas, até como testar de maneira mais fácil alguns workflows. Vale a pena conferir essas libs. No finalzinho aqui da apresentação tem toda a documentação do Trailblazer, vocês podem dar uma olhada. Até ele é tão modular o Trailblazer que você pode usar essas libs que tem em conjunto com o Trailblazer, mas separados. Não necessariamente vocês vão precisar. No nosso caso, a gente adoraria usar e a gente provavelmente vai usar no futuro essas libs. Mas se você não está usando o Trailblazer e você achou interessante alguma outra lib lá, você vai poder usar. Isso é muito bacana. O Eventide, aqui, o que a gente está precisando hoje era exatamente isso, eu conseguir analisar esses eventos de acordo com o tempo, né, o que foram acontecendo dentro da Genial. Então, por enquanto, a gente só está escrevendo esses eventos, até agora há pouco a gente até fez um handler para conseguir consumir esses eventos, mas o Eventide é muito grande e também é muito modular. Então, você consegue até criar um entity store com ele, você consegue processar toda a sua entidade baseada dentro dos seus eventos que estão lá no Eventide. Dá para fazer uma série de coisas, ele é muito modular, tem até libs que são bacanas, que não tem nada a ver com os eventos, mas que eles usaram para construir o Eventide, eles disponibilizam isso como um pacote à parte. Então, vale muito a pena ver o Eventide. Também tem a doc aqui no final da apresentação, onde vocês podem acessar o Eventide. Tem bastante coisa para entender, mas depois que vocês começam a entender, ele simplifica várias coisas que a gente teve problemas dentro da Genial, assim, e a gente está conseguindo contornar de uma maneira muito simples com essas duas ferramentas também. Eu criei essa historinha porque eu acho que, para mim, isso é uma criação de software, é uma evolução constante, uma criação como se fosse um RPG. Quando você começa a jogar um RPG, não sei quantos gostam, mas quando você começa a jogar um jogo de RPG, você no começo começa a matar alguns bichinhos, que eles são mais facinhos, de repente você encontra alguma coisa mais complexa, e aí você entende que você não tem condição de matar aquele bicho, e aí você vai treinar, vai estudar uma habilidade nova, vai comprar uma ferramenta nova, e aí você tem aquela habilidade agora, aí você consegue enfrentar um monstro, mas aí depois vem um outro monstro, e aí você tem que enfrentar ele, ou o monstro se transforma, e você precisa
criar uma habilidade nova, fazer uma magia nova. E isso é o mais legal para mim, isso é o mais legal de construção de software, porque para mim é exatamente a mesma coisa, você vai tendo problemas novos e vai evoluindo aos pouquinhos, como a gente gosta de falar aqui na empresa, 1% melhor todo dia. Não precisa acelerar, não precisa correr, você só tem que entender o seu problema e melhorar um pouquinho, e aí você vai chegar lá e vai conseguir derrotar o seu monstro, que é o seu problema dentro da empresa. Outra coisa também é que, para o nosso caso, o Trailblazer funciona muito bem com Workflow, mas a gente tentou fazer de outras maneiras, tá? A gente tentou fazer com DDD, com a parte tática do DDD, usando Rails, mais Active Record, mais tipo agregados. A gente conseguiu fazer, ficou até que legal, mas tinha algumas coisas que incomodavam. Se vocês querem saber o que incomodava, eu não vou falar aqui, senão vou tomar muito tempo. A gente pode conversar depois. Só me mandar uma mensagem lá no Twitter, eu converso e a gente fala o que era. Mas a gente tentou usar sorbet, algumas coisas assim, que estava ficando bem legal. Pode ser que a gente entre ainda com alguma coisa. E o mais bacana no fim é que com a Eventide agora, a gente tem esses eventos acontecendo dentro do nosso sistema, e é o que a gente quer fazer é depois enviar para algum lugar, isso, sei lá, para um BigQuery, ou para um storage do GCP, ou para a Amazon, ou qualquer coisa do gênero, e conseguir fazer uma visão 360 de tudo que aconteceu com o nosso cliente, porque a gente sabe que assim, a partir dali, a gente vai conseguir criar coisas fantásticas para o Genial. Então, esse era o nosso problema, e a gente já tem uma solução desde o início muito básica, muito fácil também, é muito fácil evoluir isso hoje, para que a gente consiga ter análise desses dados. E não só isso, mas separação de contextos dentro do nosso software. Emitindo um evento, a gente pode fazer com que uma outra parte de outro contexto, dentro do mesmo monolito, ou de um sistema separado, na parte de microserviços, vamos dizer, consiga reagir a esses eventos e acontecer alguma coisa. Então, a gente está pronto para isso. A gente não precisa disso ainda, mas a gente já está pronto para esses problemas que a gente vai enfrentar logo, logo. Se você quer se juntar a esses 4 guerreiros, exatamente isso. Hoje, no nosso time de tecnologia, são os 4 guerreiros aí. O Matos, que sou eu, o Regis Rochotti, que é o Regis, a Camus, que é a Camila, e o Muriçoca, que é o Murilo. Fala comigo, pode mandar mensagem lá no meu Twitter, a gente vai gostar muito de conversar com você. E aqui tá as fontes, para vocês darem uma lida de tudo que vocês quiserem entender. Eu coloquei apenas do Activity, do Trailblazer Activity, que é essa lib que faz essa parte desses steps, mas ali vocês vão encontrar outras informações de todas as libs do Trailblazer. Tem também as informações da block do Eventide, e o site que eu usei para gerar esses spritezinhos aqui, para deixar essas ilustrações. Quero agradecer muito que vocês viram a palestra. Quero agradecer também a Ruby Summit por me chamar e fazer essa palestrinha. Eu adorei fazer. E valeu, gente. Acho que é isso aí. Bora conversar. Eu gosto muito. Espero que vocês mandem bastante dúvidas. Bora conversar, que eu quero muito responder. Valeu, gente. Obrigado. Caracas, Matheus. Galera, manda palma aí no site, porque essa apresentação foi top. E ainda teve exposed no final de cada personagem, cada persona tinha sua pessoa por trás, adorei no final. Sim. Caramba, Matheus, eu nem sei por onde começar na real. Vou começar pela pergunta do Bruno, porque... Bom, vou lá. É tranquilo lidar com transações de banco entre os steps? Tipo, se o step 3 falhar e tivermos que quebrar e abortar as inserções e updates dos steps anteriores, como fazer? Sim, é tranquilo. Você pode adicionar a transação, talvez no mesmo step você adiciona tudo e faz essa transformação, e aí você não deixa passar para o próximo. Você pode usar até a própria transação do próprio Rails para isso, tá? Mas na hora de salvar, você precisaria criar tudo no mesmo step. Então, a partir do momento, Bruno, que você tiver... sei lá, eu tenho que salvar 2 coisas do banco de dados, você pode adicionar isso na mesma transação, fazer toda a transformação do dado e nesse step salvar tudo. E aí você consegue fazer um fail fast, ou até aquelas outras técnicas que eu coloquei ali, de colocar o fail e o pass. Dá para fazer muita coisa, tá? Eu mostrei o básico para gerar interesse sobre o Trailblazer aqui, mas ele permite fazer N coisas. Tipo, ele permite você criar até um subprocesso caso dê uma falha, ou enviar isso para um outro workflow caso aconteça tal coisa. Ou se deu uma falha, você contornar a falha no próximo step.
Você consegue fazer algo assim, se deu uma falha, eu puxo isso para o próximo step e dou isso, e falo que a falha para mim é um sucesso e trato essa falha. Então, tudo isso dá para fazer com o Trailblazer, ele é muito flexível a isso. Vale a pena dar uma olhada no manual, é porque a gente não precisou disso. Uma coisa que eu não falei ali, mas esses códigos eu praticamente copiei e colei o que a gente tem na Genial e troquei para dar o contexto da historinha. Então, tudo isso é praticamente o que a gente usa. Tá? É exatamente a mesma coisa. Eu acho que eu respondi a pergunta. Obrigada. Bruno, você não respondeu, pode continuar aqui e o Matheus continua. Matheus, eu fiquei com uma dúvida enquanto eu assistia sobre a equipe. Você no final falou que não era só um exemplo, que a equipe era pequena, então é muito fácil alinhar com uma equipe pequena, mas qual dor você acha que é mais difícil de enfrentar no momento que você começa a trabalhar com eventos? Porque muda um pouco do que a gente está acostumado por padrão e a gente abre para outras falhas. Teve algum problema mais forte ou algum caminho que vocês tomaram e tiveram que dar um passo atrás por causa disso? Por causa de eventos, você diz? Por causa de começar a lidar com eventos e enfrentar esses problemas, talvez de inconsistência de dados, tal. Alguma coisa que vocês acabaram desistindo porque talvez não fosse a expertise da equipe ou algo assim? Eu acho que não era nem por causa de expertise. Assim, quando a gente estava começando a fazer essa junção entre Trailblazer e Eventide, na verdade, a gente pensou, por mais que eu conte uma historinha, o Eventide ele veio primeiro que o Trailblazer, tá? De resolução de problema dentro da empresa. A gente sabe que na Genial a gente vai precisar disso. E a gente sabe desse problema que a gente precisa lidar, né? Eventos para a gente, esses dados, acho que qualquer empresa é muito importante, mas para a gente é um mundo muito novo sobre esses dados e de análise de dados clínicos que a gente precisa. Então ele veio antes. Só que a gente viu que não dava para simplesmente sair colocando dentro dos controles do Rails, etc. Então a gente deu um passo anterior e pensou no Trailblazer. Na verdade, como eu falei, a gente pensou em não fazer com Trailblazer, a gente pensou em fazer algo com DDD e etc. A gente viu que não deu muito fit pra gente, tá? Talvez alguém possa ter feito e gostado muito, a gente não gostou muito, isso foi uma decisão nossa. Então a gente viu o Trailblazer, colocou e gostou muito mais. E aí a gente olhou para isso e falou, nossa, isso é muito legal agora com o Eventide. Aí a gente começou a trabalhar com o Eventide ali, e aí a partir desse momento, tem até um passozinho ali na historinha que a Camus fala, nossa, mas e se a gente der algum problema na hora de salvar esses eventos no banco de dados? Né? E isso foi verdade. No meu PR, quando eu abri o PR, a Camila comentou falando, nossa, mas e se der um problema aqui, a gente não vai perder esse dado. Então, a gente deu um passo anterior e aí eu criei essa parte aí do Active Job para a gente conseguir sempre enviar isso via Sidekick, como sugestão da Camila, para a gente lidar. Então, eu acho que esse é um primeiro problema, talvez, que você esteja falando. Isso resolveu o nosso problema, tá? A gente sabe que, no fim, se o banco de dados cair, todos os eventos vão ficar salvos lá no Active Job e a gente vai conseguir reprocessar eles depois, tá? Sim, você não perde nada. Exato. Caraca, genial. Eu achei genial também expor essa parte. Não é que a ferramenta não funciona. Para nossa equipe, ou seja, aquele contexto específico, naquele momento não funciona isso. É sempre importante a gente avaliar, né? E escolher e tal. Sim. Da hora. Deixa eu fazer aqui a pergunta do Dani. E aí, Dani, vocês conseguiram mapear onde ele não ajudou legal vocês? Acho que você falou um pouco agora, mas talvez tenha mais. Eu não sei se ele foi pro Eventide ou foi pro Trailblazer, mas vou falar um pouco dos dois, tá? Boa. Sim, conseguimos. Tem algumas coisas ainda que são muito crude, que não tem nada, assim, que a gente precisa transformar dados, etc. Então, a gente não usa, não faz sentido. Talvez ele não vai resolver problemas futuros que a gente vai ter de outras coisas, como, sei lá, coisas que o problema não encaixa, machine learning, qualquer coisa do gênero, a gente sabe que isso uma hora vai acontecer, a gente não vai usar. Talvez porque a gente vai usar outra ferramenta, outra linguagem de programação, como Python, que já tem ferramentas exclusivas para isso, e a gente não vai poder usar o Trailblazer nessa parte, a gente vai usar outra coisa.
No Eventide, a gente também não emite todos os eventos ainda, tipo, porque a gente vê que não precisa. Talvez olhando para o banco, hoje a gente já consegue lidar com esse problema. Então, como é muito novo para a gente, muito nova experiência ainda, a gente está se esbarrando nessas coisinhas, tá? Só que, por exemplo, ontem ou antes de ontem, a gente precisou criar um fluxo que a gente, a partir do momento que a gente recebe um evento, a gente quer disparar um push notification para os nossos cuidadores, né, para os nossos usuários do app. E a gente fez exatamente uma parte para reagir a essas informações, a esses eventos, usou o Trailblazer para lidar como handler desse evento e fez um outro step para mandar essa informação para a ferramenta que a gente usa lá, que é o Customer I/O. Então, ficou muito interessante, isso é um outro step. Então, foi evoluindo. Antes a gente só estava usando na ponta com o controller, agora a gente já está usando no final. Eu sei que você está perguntando bastante sobre o que não ajudou. Eu acho que o que eu posso falar por enquanto é o CRUD. Isso não tá, a gente não faz. E também para encontrar, às vezes, sei lá, é um find de informação, a gente não vai usar o Trailblazer para fazer um find. Então a gente coloca direto no controle. E nesse contexto, talvez não tanto de Trailblazer, mas de você rastrear, porque como você, usando suas palavras, é nova ainda esses erros que você está tomando, essa abordagem e tal, e você vai mexendo no desconhecido, vai tomar algum erro que você não está esperando e precisa traquear ele para não ser reativo, né? Você ser ativo. Como que vocês estão fazendo isso agora? Assim, vocês colocam um log, vocês configuraram alarme, como que tá essa Tem uma coisa interessante que observação? eu... Desculpa. Não, era só essa observação do todo mesmo. Tem uma coisa interessante no Trailblazer que eu até falei ali em cima, talvez ainda faltou na apresentação, é até importante depois colocar, que tem uma parte que eu falei que ele sempre tem que retornar para true ou false. Essas são as únicas duas saídas válidas nos steps. Mas se ele retornar erro, algum erro, a explosão de alguma exception, qualquer coisa do gênero, todo o workflow é quebrado. Ele não continua, ele falha. Então, nesse caso, a gente tem um configurado sentry por baixo, isso estoura no sentry, a gente quase não tem erro, então quando aparece alguma coisa no sentry, a gente sabe que é um problema. Já aconteceu, e a gente já vai lá e resolve. Bug pra gente é sempre principal, então estourou bug, corrige na hora. A gente vai lá e corrige na hora. Cara, tá aí uma coisa que eu acho que é o que eu mais amo na nossa comunidade, assim, o jeito que a gente trabalha. A gente prioriza, sei lá, o cliente em primeiro lugar. E é uma coisa que a gente não fala tanto da comunidade Ruby, a gente fala assim, talvez as coisas não tão boas, mas que a gente tem essa preocupação com quem está usando no final e que aquilo tem que ser a nossa prioridade. E para isso a gente tem essas boas práticas que tem ou não em outras comunidades de logar, de estar atento a isso, de ter um tracking de erros e não só ser reativo. Sensacional. Não sei, temos mais perguntas, galera? Boa, deixa eu te perguntar. A última pergunta, você pode mandar no chat para a gente, Matheus, onde fazer uma apresentação sensacional que nem essa que você fez. Eu vi aparecer em algum momento enquanto você apresentava, e eu também fiquei curiosa. Mas não precisa ser agora, enfim. Eu peguei essa apresentação, eu não lembro o site, eu vou pegar aqui, na verdade quem me passou foi a Camila. E aí eu encontrei, porque eu procurei por RPG lá, falei, eu quero fazer uma apresentação para RPG. Primeiro eu tive a ideia antes, Sim. E aí depois eu procurei. Aí eu falei, nossa, eu preciso criar os personagens. Aí eu procurei algum site que fazia isso por mim, e aí eu encontrei aquele, até coloquei aqui. Sim. E aí, mas a ideia veio primeiro. E aí eu falei, nossa, será que isso vai ficar bom? Porque eu tô com medo das pessoas ficarem mais focadas na história do que no conteúdo de fato que eu quero apresentar da palestra, né? Mas eu falei, não, eu acho que eu consigo. Aí eu fui fazendo, foi dando muito certo. Eu adorei fazer essa apresentação, foi a primeira que eu faço desse jeito. Eu nunca tinha feito assim. Pegar várias outras eventos que eu já participei, nenhum é dessa maneira. Mas eu achei muito interessante. É esse mesmo, a Camila colocou aí, ó. Legal. Slides Go. Uhum. Cara, ó, meu feedback eu adorei também. Não sei. Que bom que você se sentiu confortável. Eu acho que todo mundo aqui gostou. Ainda mais que, sei lá, né? Dá umas 3 daquele foninho e tal. E, tipo, na sua história a gente tipo, conseguiu acordar, engajar e tal.
Nossa, foi leve, foi bem informativo. Te agradeço demais por ter mandado palestra pra gente, por ter compartilhado desse momento com a gente. Te peço para passar, sei lá, uns 2 dias olhando no Twitter, uma semana, só para responder a galera, ou compartilhar outro e-mail, porque, nossa, é uma pessoa que a gente quer falar mais e ouvir mais. Gostamos bastante, Matheus, obrigada. No Twitter eu sempre tô, eu só não falo muito lá, eu escrevo muito, Ah, mas eu sempre tô lá, então pode mandar mensagem que eu vou responder com certeza. show! Valeu, muito obrigada. Obrigado a vocês, gente. Galera, Obrigado. palmas pro Matheus aí. Obrigada. Valeu, gente.